Com o passar dos anos, a proposta de intervenção do Enem foi passando por mudanças. Graças a Deus, hoje em dia tá muito mais claro o que o Enem espera da gente no parágrafo final da nossa redação, que é o parágrafo de conclusão. A proposta de intervenção sozinha vale 200 pontos. Então pensa assim, tem uma competência só para ela. De 5 competências, 4 avaliam o texto inteiro e uma delas é destinada a avaliar apenas o último parágrafo da nossa redação. Ou seja, escrever esse parágrafo é uma baita responsa. O que a gente já sabe até agora é que todo parágrafo de intervenção, o parágrafo de conclusão, ele tem que ter alguns elementos. A nossa proposta ela tem que ser organizada de acordo com alguns elementos. Então eu tenho que ter o que vai ser feito, que é a ação. Eu tenho que ter um agente, pelo menos, que é quem vai fazer, quem vai colocar essa ação em prática. Eu tenho que ter um modo como vai ser feito, então não adianta só eu jogar, eu preciso, explicar como vai ser feito. Eu tenho também que ter um detalhamento, então eu como se já não tivesse detalhado o suficiente, preciso detalhar mais ainda. E eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que dizer qual que é a finalidade dessa ação, qual é o resultado que a gente espera a partir dessa ação. Pode ser erradicar o problema, pode ser suavizar o problema, então vai depender da tua proposta e vai depender do tema também. Até aí, ok, tem trocentos vídeos aqui no YouTube que falam sobre proposta de intervenção, sobre esses 5 itens e o quanto esses 5 itens trabalham juntos para te levar até a nota máxima na competência 5. Ok? Mas o que pode ser que você ainda não saiba é um detalhe que pode estar te separando da nota máxima na competência 5. Então, se você já tira a nota máxima, se você já tira 200 na competência 5, talvez esse vídeo não seja para você. Eu quero conversar aqui com as pessoas que não conseguiram ainda tirar a nota máxima, ou pelo menos não conseguem tirar a nota máxima toda vez, e não conseguem entender o que elas estão errando, que está as afastando dessa nota máxima na competência 5. Se você já faz esses outros 5 itens, que é o agente, a ação, o modo, o detalhamento e o propósito, o objetivo da ação, se você já faz isso, pode ser que você esteja se esquecendo de um detalhe. Esse detalhe eu percebi lendo as redações dos meus alunos. Eu percebia que eles escreviam propostas de redação que estavam ok, elas estavam completas, mas elas não estavam relacionadas aos argumentos que eles mesmos utilizaram no seu desenvolvimento. Então a impressão que eu tinha é que o aluno seguia um raciocínio lógico até o final do desenvolvimento e quando ele ia pensar na proposta de intervenção, ele voltava ao tema. Então o texto dele fazia um looping, como se começasse de volta antes de terminar. Então ele não pensava assim. O raciocínio errado que estava acontecendo era: como que eu posso resolver esse problema? Então ele voltava à proposta de redação para olhar lá. Como que eu posso resolver o problema da violência contra a mulher, da persistência da violência contra a mulher? Mas ele não levava em consideração as causas que ele já tinha apontado. Então, muitos pensavam assim, para resolver a persistência da violência contra a mulher, o judiciário precisa acelerar o julgamento dos processos, porque a vítima denuncia e demora tanto até o processo ser julgado que nesse meio tempo ela pode sofrer ameaças ou passar por um processo de reconquista, porque isso existe mesmo. Então, nesse meio tempo, ela vai lá e tira a queixa, porque ela fica nesse período com o processo sendo julgado de forma muito lenta. Então tem que agilizar o judiciário. Mas no meu desenvolvimento eu não tinha falado que uma das causas do problema é a lentidão do judiciário. Eu não tinha falado sobre isso. Ou então, na hora de pensar minha conclusão, eu pensava, nossa, a gente precisa intensificar o acesso ao Disque Denúncias, incentivar o exercício da denúncia, porque a maior parte dos casos é silenciado, tanto pela vítima quanto pelas pessoas que têm conhecimento de que aquela violência está acontecendo. É silenciado. A gente precisa incentivar as pessoas a exercitarem a denúncia, a começarem a denunciar sem pensar tanto sobre. Ok, é uma ótima intervenção para o problema, sem dúvidas. Resolve boa parte da persistência da violência contra a mulher. Mas, se eu não falei no meu desenvolvimento que uma das causas do problema é a falta de denúncias, é o desencorajamento para o exercício da denúncia ou o desconhecimento de delegacias especializadas e do Disque Denúncias, se eu não falei sobre isso no meu desenvolvimento, a minha proposta de intervenção, ela responde apenas ao tema.
e não a discussão do meu texto. Ou seja, tudo precisa estar conectado. O que não dá é para na hora da conclusão você voltar à proposta de intervenção, você voltar ao tema, desconsiderando toda a discussão que você desenvolveu no seu texto. E aí você pode me falar: Luma, mas eu cheguei à conclusão que eu queria fazer uma proposta de intervenção sobre a questão do patriarcado, dessa questão cultural que tem em torno da violência contra a mulher. Mas eu não falei sobre isso no meu desenvolvimento. Gente, para isso é essencial projeto de texto. É por isso que a gente tem que tomar decisão antes de escrever, para que a gente consiga conectar tudo. Então, se antes de escrever eu sei que a minha proposta de intervenção, eu quero algo direcionado à educação, combate do pensamento machista, por exemplo, nas escolas, eu sei que no meu desenvolvimento eu vou ter que destinar um parágrafo a essas questões socioculturais que estão permeadas na violência contra a mulher. Resumindo, se eu tenho um bom projeto de texto, eu já consigo garantir que a minha proposta vai estar relacionada. Eu não consigo tirar uma nota máxima na competência 5, por mais detalhada e maravilhosa que minha proposta seja, se ela não estiver conectada com a discussão. E aí você pode me perguntar: Luma, mas eu discuto duas causas do problema. E agora? Como é que eu faço para resolver? Porque eu não tenho espaço para duas propostas de intervenção extremamente detalhadas como elas têm que ser. Então, isso é uma mudança recente no Enem, tem 1 ou 2 anos, que eles passaram a exigir apenas uma proposta de intervenção. Porque antes disso eram cobradas duas. Inclusive no meu curso de redação eu sempre ensinei a fazer duas, porque era assim: se você apontava duas causas, é extremamente lógico que você resolva os dois problemas. Se eu apontava como causa a insuficiência de leis, tem a Lei Maria da Penha, mas não funciona, e a questão da lenta mudança da mentalidade social, que é referente ao patriarcado e ao machismo, é lógico que eu proponho intervenção para esses dois problemas, porque são coisas bem diferentes. Intensificar a lei é uma coisa, trabalhar para mudar uma mentalidade social é outra. Então eu teria duas propostas. Só que o Enem queria duas propostas detalhadas. E aí, das duas, uma. Ou tinha que aumentar o número de linhas da redação, mais do que 30 para caber as duas. Ou ele teria que fazer um recorte, ele teria que permitir que o participante fizesse um recorte. Então, de uns tempos pra cá, eles passaram a considerar apenas uma. E quem colocasse duas, eles corrigiam apenas a mais detalhada. Então, não significa que é proibido colocar duas propostas. Significa que não tem espaço para colocar duas propostas de forma detalhada. Então, o que você tem que fazer é, a partir do momento que você definiu as duas causas do problema que você vai defender no seu desenvolvimento, que você vai discutir no seu desenvolvimento, você propõe intervenção para uma delas. Então, se eu coloquei insuficiência de leis, Lei Maria da Penha não está funcionando, e lenta mudança da mentalidade social, agora eu preciso escolher um desses dois problemas para propor uma intervenção só. Ou, se eu acho que eu consigo, eu posso propor uma intervenção, uma ação que resolva os dois problemas. Nem sempre isso é possível, nem sempre eu consigo pensar numa proposta de intervenção que resolva dois problemas tão diferentes, um é legislativo, o outro é social. Então, peço que você não se esqueça. Sua proposta precisa estar relacionada ao tema, sim. Ela precisa ter todos os 5 elementos que uma proposta de intervenção perfeita tem que ter. Mas ela precisa, além disso, estar conectada à discussão que você mesma fez no decorrer do seu desenvolvimento. Comenta aqui embaixo se você já sabia disso e qual foi a maior nota que você tirou na competência 5 até agora, que eu quero saber. Feito? Então feito. Beijo e tchau.